Escorpião, existe uma situação que ficou envolta em silêncio, dúvidas ou coisas que você simplesmente não conseguia enxergar completamente. Mas essa história ela está chegando a um ponto em que aquilo que estava escondido começa a se revelar. E o mais importante, você não vai apenas descobrir uma verdade, mas você vai perceber que essa verdade muda a maneira como você olha para tudo o que aconteceu até aqui. Eu sou a Rosa Cigana de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética, e essa é uma leitura coletiva para o signo de Escorpião. Portanto, receba aquilo que fizer sentido para o seu momento e permita que a sua própria história confirme aquilo que as cartas estão mostrando. E lembre-se, mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a sua alma precisa compreender. Então vamos compreender como essa energia se desenvolve. Escorpião, durante um período, você precisou conviver com aquilo que não estava completamente esclarecido. Havia sentimentos e sinais que você conseguia captar, mas que você não tinha todas as respostas, era apenas uma percepção. Era como se uma parte da história estivesse escrita, mas algumas páginas ainda permanecessem fechadas. E talvez justamente por não ter acesso a todas essas informações, você tenha precisado confiar muito mais na sua própria intuição. Você sentia que havia alguma coisa por trás daquilo que estava sendo mostrado, e o tempo foi fazendo você amadurecer diante dessa situação. E ao mesmo tempo, dentro de você, existia um desejo muito diferente daquele cenário. Você queria paz, simplicidade, queria poder começar novamente, sem carregar para esse novo começo tudo aquilo que havia pesado anteriormente. E você não está mais procurando apenas uma resposta, você está procurando uma forma mais leve de viver. É como se depois de tudo o que aconteceu, a sua alma tivesse entendido que recomeçar não significa voltar ao ponto de partida, mas significa fazer diferente. Porque aquilo que estava confuso começa finalmente a ganhar luz. Uma situação que durante muito tempo provocou em você insegurança, pensamentos confusos ou uma dificuldade para entender o que realmente estava acontecendo, começa agora a se esclarecer. Você passa a enxergar aquilo que antes só conseguia sentir, e quando a verdade aparece, algumas dúvidas simplesmente deixam de fazer sentido. É por isso que essa leitura não fala apenas de uma descoberta, mas ela fala de consciência, de olhar para uma situação e de finalmente conseguir dizer: agora eu entendo o porquê de tudo aquilo. E essa clareza, ela não chega parada, ela vem acompanhada de movimento. Pode existir uma aproximação, uma notícia, uma atitude ou uma iniciativa que quebra uma espera. E aqui existe uma diferença importante. Não é mais você tentando arrancar respostas de uma situação, mas é alguma coisa vindo até você. Uma atitude começa a mostrar aquilo que antes precisava ser imaginado. E talvez seja justamente essa atitude que faça você perceber quem realmente está disposto a ocupar um lugar na sua vida, uma pessoa de presença forte, de personalidade marcante, ou que exerce algum tipo de influência nessa história, parece diretamente ligada a esse movimento, ou quem apenas permaneceu como uma possibilidade. Porque para essa nova etapa acontecer, uma forma antiga de viver essa situação precisa terminar. Não necessariamente significa apagar alguém da sua vida, mas significa
encerrar um ciclo de ansiedade, de espera, e uma conversa pode ser determinante nesse processo, porque algo precisa ser dito, esclarecido, e depois dessa conversa, você já não estará exatamente no mesmo lugar emocional em que você estava antes. Porque aquilo que começa como uma conversa pode abrir uma pequena brecha, uma oportunidade aparece, talvez não seja ainda uma grande mudança, mas é uma abertura, uma possibilidade que não existia antes e uma chance de fazer diferente. E aqui eu vejo você diante de uma escolha muito mais consciente, aceitar aquilo que chega sem repetir velhos padrões, porque a oportunidade pode aparecer, mas quem decide o que fazer com ela é você. E existe uma condição para essa nova possibilidade prosperar. A torre mostra uma necessidade de preservar aquilo que você conquistou dentro de si, seu espaço, sua autonomia, sua clareza. Então, se alguém se aproxima, essa pessoa precisará encontrar uma versão sua muito diferente daquela que talvez tenha existido no passado. Você não está mais disponível para qualquer coisa apenas porque você sente, porque você começa agora a observar atitudes. E a carta da chave, aqui no fundo do maço, e a carta do homem, está mostrando que existe uma informação importante sustentando tudo isso. A chave dessa situação está diretamente ligada a uma pessoa, independente de gênero, né? A carta do homem, mas não significa, né, que seja exatamente uma figura masculina. Ou a uma energia de ação, decisão, né, posicionamento. É como se a solução não estivesse mais escondida. Ela depende de uma atitude concreta. E essa pessoa pode trazer uma resposta, uma abertura, uma decisão ou uma informação que ajuda você a compreender definitivamente o que existe entre vocês. Mas existe algo ainda mais profundo. A chave não é apenas descobrir o que essa pessoa quer. A chave é perceber o que você fará depois de descobrir. Porque a partir desse momento, você deixa de depender daquilo que não era dito e passa a ter elementos concretos para escolher. E isso devolve o poder para suas mãos. E a chama que predomina nessa leitura é a chama violeta, porque existe aqui uma transmutação muito forte acontecendo. Aquilo que ficou preso ao passado precisa mudar de frequência dentro de você. Não para apagar a história, mas para retirar dela o peso, a espera, a ansiedade e tudo aquilo que impediu você de enxergar com clareza. A chama violeta transforma o que foi vivido em consciência. E é exatamente isso que essa leitura está mostrando. Você não precisa voltar a ser quem você era. Você pode levar a experiência e seguir sendo uma nova versão de si mesma, de si mesmo. E talvez durante muito tempo você tenha esperado que alguém trouxesse a resposta que faltava, mas a vida pode estar mostrando que a verdadeira resposta começa quando você já não precisa mais correr atrás dela. A verdade chega através de uma conversa, de uma oportunidade que aparece, e então você percebe que o encerramento de um ciclo não é necessariamente uma perda. Às vezes é justamente o espaço que precisava ser criado para que algo mais verdadeiro possa entrar na sua vida. E quando aquilo que estava oculto finalmente vem à luz, você não precisa mais escolher com base no medo, você escolhe com mais consciência. E é por isso que nós não usamos o baralho cigano para entender as cartas, mas usamos as cartas para compreender a vida. E se essa leitura falou com você de alguma maneira, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e já me segue aqui no perfil para acompanhar as próximas leituras do Povo Cigano. E se você quer continuar acompanhando as histórias que o Povo Cigano revela para você, venha fazer parte do Clube da Rosa Cigana, o link está no meu perfil.
Que a espiritualidade ilumine aquilo que ainda precisa ser compreendido, fortaleça suas escolhas e afaste do seu caminho tudo aquilo que já cumpriu o seu propósito. E que você tenha coragem para encerrar o que precisa terminar, sabedoria para reconhecer as oportunidades que chegam e serenidade para não aceitar menos do que aquilo que verdadeiramente merece. Que assim seja. Gratidão pela sua companhia, pela sua confiança. Até a nossa próxima leitura. Fica com Deus. Tchau, tchau.